Boa noite, este é mais um vídeo de histórias de terror ao som da chuva. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e logo após aproveite e assista aos shorts do canal. Garanto que vai gostar. Sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O passageiro da curva. Antes de começar o relato, peço a todos que deixem o like para que o vídeo alcance mais pessoas. Obrigado. Boa noite, pessoal. Meu nome é André, sou motorista de ônibus há quase 20 anos. Já vi de tudo nessa vida, passageiros esquisitos, histórias engraçadas, acidentes, mas o que vou contar para vocês hoje é algo que nunca saiu da minha cabeça. Algo que me faz questionar até onde vai a nossa percepção do que é real. Era uma noite comum, em pleno inverno. A última rota do dia, que passava por uma estrada afastada, cercada por matas fechadas e poucas luzes. A linha era menos movimentada, com poucos passageiros, geralmente trabalhadores voltando para casa após um dia exaustivo. Eu já estava acostumado com o silêncio daquela estrada, mas naquela noite, o ar parecia mais pesado. Eram quase 11 da noite, e o ônibus estava vazio. Eu seguia em um ritmo tranquilo, pensando em como seria bom chegar em casa, tomar um banho quente e dormir. Foi quando vi, ao longe, alguém parado no ponto da curva mais famosa daquela estrada. Para quem não sabe, aquela curva já foi palco de inúmeros acidentes, muitos fatais. Motoristas diziam que a estrada parecia puxar os veículos para fora dela, mas eu nunca dei bola para essas histórias. Quando me aproximei, percebi que era um homem. Ele estava parado ali, imóvel, usando um terno escuro e uma gravata. Estranhei o fato de alguém estar tão bem vestido naquele horário, mas achei que poderia ser alguém voltando de um evento ou até mesmo de um trabalho formal. Ele levantou a mão para sinalizar que queria embarcar, e eu parei o ônibus. Ele subiu lentamente, com passos firmes, mas havia algo de estranho nele. Não olhou para mim, não disse boa noite, nada. Apenas caminhou para o fundo do ônibus e se sentou na última fileira. Fechei a porta e continuei dirigindo. Enquanto avançava pela estrada, comecei a sentir um desconforto inexplicável. Olhei pelo retrovisor várias vezes, mas o passageiro estava lá, sentado, olhando para fora da janela. O que me incomodava era o fato de que ele não se mexia. Era como se fosse uma estátua. Depois de alguns minutos, decidi quebrar o silêncio. O senhor vai descer em algum ponto específico? Perguntei. Ele não respondeu. Continuei dirigindo, tentando ignorar aquela sensação estranha. Foi então que o cheiro mudou. Um odor forte, como algo queimado misturado com terra molhada, começou a invadir o ônibus. Olhei pelo retrovisor novamente, e desta vez ele estava me encarando. Seus olhos eram fundos, como se houvesse um vazio ali. Ele não piscava. Senti um arrepio subir pela espinha, e minha garganta secou. Está tudo bem aí, senhor? Perguntei novamente, tentando disfarçar o medo. Ele finalmente respondeu, mas sua voz era baixa, quase um sussurro. Cuidado com o que está na estrada. Minha mente ficou confusa. Que tipo de aviso era aquele? Continuei dirigindo, tentando focar apenas na estrada à frente, mas o desconforto só aumentava. Foi então que algo surreal aconteceu. Enquanto eu passava por um trecho mais estreito da estrada, vi, pelo canto do olho, algo se mexendo no banco do passageiro. Quando olhei diretamente pelo retrovisor, vi que ele não estava mais sozinho. Ao lado dele, havia uma mulher. Ela era pálida, com um vestido branco e cabelo desgrenhado que cobria parte do rosto. E o mais perturbador, ela estava me encarando pelo retrovisor. Seus olhos eram vazios, sem brilho, mas pareciam transmitir algo, uma tristeza profunda. Parei o ônibus bruscamente, o coração disparado. Quando me virei para encarar os dois, o banco estava vazio. Nenhum sinal do homem de terno ou da mulher. Pensei em sair do ônibus, mas algo dentro de mim dizia para não fazer isso. Liguei o motor novamente, decidido a sair dali o mais rápido possível. Foi quando ouvi um som que nunca vou esquecer, risadas. Risadas distantes, mas que pareciam vir de todos os lados.
Olhei pelo retrovisor mais uma vez, e eles estavam lá. Não apenas o homem e a mulher, mas agora havia outras pessoas, preenchendo os bancos do ônibus, todas me encarando. Suas feições eram sombrias, e algumas delas pareciam estar machucadas, como se tivessem sofrido algum tipo de acidente. Desesperado, acelerei o ônibus. Não importava o limite de velocidade, eu só queria sair dali. Mas, enquanto dirigia, a risada foi ficando mais alta, até se transformar em gritos. Gritos de dor, de desespero. Foi quando tudo parou. O som desapareceu, e quando olhei novamente pelo retrovisor, o ônibus estava vazio. Minha respiração estava pesada, e eu tremia. A estrada parecia interminável, mas finalmente avistei as luzes da cidade. Cheguei ao ponto final sem mais incidentes, mas, ao descer do ônibus, percebi algo que me fez questionar minha sanidade. No último banco, onde o homem de terno estava sentado, havia uma marca escura, como cinzas, e um cheiro de queimado que ainda pairava no ar. Naquela noite, não consegui dormir. E até hoje, quando passo por aquela curva, sinto um arrepio percorrer minha espinha. Algumas histórias dizem que aquelas almas perdidas são vítimas dos acidentes na estrada, presas em um ciclo eterno, procurando alguém para levar com elas. Eu só sei de uma coisa: naquela noite, eu fui salvo por algo além da minha compreensão. E nunca mais olhei pelo retrovisor da mesma forma. A última viagem. Boa noite. Meu nome é Pedro, e sou motorista de ônibus há mais de 15 anos. Sempre trabalhei no turno da noite, então, você pode imaginar que já vi de tudo. Motoristas imprudentes, passageiros estranhos e até acidentes graves. Mas, por mais que eu achasse que nada mais pudesse me surpreender, houve uma noite que mudou completamente a minha vida. Uma noite que eu preferia nunca ter vivido. Era uma madrugada chuvosa de agosto, o tipo de noite que parece carregar uma tensão no ar. Minha rota começava em um terminal urbano e seguia até uma pequena cidade no interior, uma viagem longa e solitária, com pouquíssimos passageiros. Naquela noite, havia apenas uma senhora idosa sentada na frente e um jovem casal nos bancos do meio. O ônibus estava silencioso, exceto pelo barulho constante da chuva contra o para-brisa e o ruído abafado do motor. Na metade do percurso, por volta das 2 da manhã, passei por um trecho completamente isolado. Era uma estrada cercada por árvores densas, com pouca iluminação e curvas perigosas. Sempre odiei aquele trecho. Ele me dava uma sensação ruim, como se algo estivesse errado, mesmo quando tudo parecia normal. Foi então que avistei alguém parado no acostamento. Era uma mulher, com um vestido longo e branco, encharcado pela chuva. Ela estava imóvel, com a cabeça baixa, e segurava uma mala pequena. Fiquei hesitante, mas, por ética e responsabilidade, encostei o ônibus e abri a porta. Boa noite. Vai para onde? Perguntei, tentando soar casual. Ela não respondeu. Apenas ergueu o rosto, devagar, e subiu no ônibus sem dizer uma palavra. Seus movimentos eram estranhamente rígidos, como se cada passo exigisse um esforço imenso. Assim que ela passou por mim, um calafrio percorreu minha espinha. Seu rosto era pálido demais, quase cinzento, e seus olhos estavam fundos, como se não houvesse vida neles. Ela caminhou lentamente até o fundo do ônibus e se sentou. Não consegui deixar de observá-la pelo retrovisor. A mulher manteve a mala no colo, abraçando-a como se fosse algo muito precioso. Algo nela me deixou desconfortável, mas tentei ignorar. Já peguei passageiros estranhos antes, pensei. Talvez ela só estivesse cansada ou passando por alguma dificuldade. Alguns minutos depois, comecei a notar que o clima dentro do ônibus tinha mudado. O ar parecia mais pesado, como se estivesse faltando oxigênio, e o silêncio era quase opressor. Olhei pelo retrovisor novamente e percebi algo que me fez congelar. O casal que estava sentado no meio havia sumido. Fiquei confuso, pois não tinha feito nenhuma parada desde que a mulher subiu. Virei a cabeça para conferir os bancos e, de fato, estavam vazios. A senhora idosa ainda estava lá na frente,
mas agora olhava para mim com um semblante preocupado. Antes que eu pudesse perguntar algo, ouvi um som estranho vindo do fundo do ônibus. Era como um sussurro, baixo e constante, mas impossível de ignorar. Reduzi a velocidade e olhei pelo retrovisor novamente. A mulher de branco não estava mais sentada. Minha garganta secou e meu coração disparou. Comecei a dirigir mais rápido, tentando deixar para trás aquela sensação de que algo estava terrivelmente errado. Você também está vendo ela? Perguntou a senhora idosa de repente, com a voz trêmula. Engoli em seco. Não consegui responder. Ela continuou. Eu a vi entrar, mas ela não é daqui. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, o ônibus inteiro estremeceu, como se algo pesado tivesse caído no teto. Um som de passos ecoou acima de mim, pesados e deliberados. Olhei para o teto, tentando entender o que estava acontecendo, mas não havia nada. A senhora começou a rezar baixinho, e eu podia sentir o pânico crescendo dentro de mim. De repente, o barulho cessou, e o silêncio voltou, mais sufocante do que nunca. Respirei fundo e me preparei para virar a próxima curva. Foi quando, pelo canto do olho, vi a mulher de branco parada ao meu lado, no corredor, olhando diretamente para mim. Seus olhos eram negros como a noite, e sua pele estava ainda mais pálida, quase translúcida. Um sorriso distorcido se formou em seu rosto enquanto ela apontava para frente, como se quisesse me mostrar algo. Seguindo seu gesto, olhei para a estrada e vi um enorme caminhão vindo na contramão, com os faróis altos diretamente sobre mim. Girei o volante com toda a força, tentando desviar, e o ônibus saiu da pista, derrapando em direção à mata. O veículo balançou violentamente antes de parar. Quando abri os olhos, tudo estava quieto. O motor tinha desligado, e o único som era o da chuva batendo contra as janelas. Olhei ao redor, mas o ônibus estava vazio. A senhora idosa, a mulher de branco, todos tinham desaparecido. Até mesmo os bancos pareciam intocados, como se ninguém jamais tivesse estado ali. Saí do ônibus cambaleando, tentando entender o que tinha acontecido. A estrada estava deserta, e o caminhão que quase me atropelou não estava em lugar nenhum. Sentei na beira da estrada, tentando recuperar o fôlego, quando vi algo que me fez questionar minha sanidade. Na lateral do ônibus, escrito com marcas de dedos na poeira, estava uma frase: "Você é o próximo passageiro." Abandonei o emprego naquela semana e nunca mais voltei a dirigir. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela noite, mas evito pegar ônibus ou dirigir à noite. Há coisas na estrada que não pertencem a este mundo, e eu, infelizmente, descobri isso da pior maneira. O passageiro da curva. Boa noite. Meu nome é André, e há quase 20 anos sou motorista de ônibus. Nesse tempo, já presenciei de tudo, histórias curiosas, passageiros estranhos, e até algumas situações perigosas. Mas, entre todas as coisas que já vivi, uma em especial me marcou para sempre. Algo tão real, tão aterrorizante, que ainda me faz pensar duas vezes antes de dirigir à noite. Era uma noite de inverno, uma daquelas em que o frio penetra até os ossos. Eu estava na última viagem do dia, em uma linha que cortava uma área afastada da cidade, cheia de estradas desertas e mata por todos os lados. Essa linha era conhecida por ter poucos passageiros, especialmente no horário em que eu rodava, perto das 11 da noite. O ônibus estava vazio. A única companhia era o som monótono do motor e o farfalhar das árvores ao vento. A estrada, envolta em neblina, parecia mais sombria do que de costume. Foi então que, ao longe, avistei alguém parado em um ponto de ônibus. Isso não era exatamente incomum, mas, naquele local específico, era raro ver passageiros. Aquela área era conhecida pela curva perigosa logo à frente, onde acidentes fatais haviam acontecido ao longo dos anos. Conforme o ônibus se aproximava, consegui enxergar melhor. Era um homem, de terno escuro e gravata. Ele estava completamente imóvel, olhando fixamente para o ônibus. Reduzi a velocidade e parei. Ele entrou sem dizer uma palavra, o que, embora estranho,
não era algo que me preocupasse muito. As pessoas podem ser reservadas, especialmente à noite. O homem caminhou para o fundo do ônibus e se sentou na última fileira. Notei que ele não carregava bagagem, nem mesmo uma pasta ou guarda-chuva, o que era curioso para alguém vestido daquele jeito. Continuei dirigindo, mas algo parecia fora do normal. O ar dentro do ônibus parecia mais denso, quase sufocante. Olhei pelo retrovisor algumas vezes para ver o passageiro, mas ele permanecia imóvel, encarando a janela. Depois de alguns minutos, decidi perguntar: "O senhor vai descer em algum ponto específico?" Ele demorou a responder. Quando finalmente falou, sua voz era baixa, quase um sussurro. "Apenas dirija." A resposta me deixou desconfortável, mas resolvi ignorar. Concentrei-me na estrada, tentando afastar a sensação de que algo estava errado. Foi quando o cheiro começou. Um odor forte, de queimado, misturado com algo podre, como carne estragada. Olhei novamente pelo retrovisor e percebi que o homem agora estava olhando diretamente para mim. Seus olhos pareciam escuros, profundos, como se escondessem algo que eu não conseguia entender. "Está tudo bem, senhor?" Perguntei, tentando manter a calma. Ele não respondeu. Apenas continuou me encarando, com uma expressão que não transmitia emoção alguma. O cheiro ficou ainda mais forte, e comecei a ouvir um som estranho, como passos arrastados, vindo do fundo do ônibus. Meu coração disparou. Sabia que só havia eu e aquele passageiro ali, mas, quando olhei pelo espelho novamente, vi algo que quase me fez perder o controle do volante. Atrás do homem, havia outra figura, uma mulher. Ela estava sentada ao lado dele, mas seu rosto estava coberto por longos cabelos pretos. Seu vestido estava sujo, manchado de algo que parecia sangue seco. Assim como o homem, ela me encarava, mas seus olhos estavam completamente brancos. Parei o ônibus bruscamente. Virei-me para trás, mas o banco onde os dois estavam sentados estava vazio. Minha respiração estava pesada, e eu mal conseguia segurar o volante. Fechei os olhos por um momento, tentando me recompor, mas, quando os abri novamente, o homem estava de pé, no corredor, a poucos metros de mim. "Você não deveria ter parado", ele disse, em um tom frio. Minha mente entrou em pânico. Sem pensar, liguei o motor e acelerei. Não olhei mais para trás. Tudo o que queria era sair daquela estrada o mais rápido possível. Mas, enquanto dirigia, algo ainda mais estranho aconteceu. As luzes internas do ônibus começaram a piscar e, pelo canto do olho, vi mais pessoas surgindo nos assentos. Todos eles tinham expressões vazias, e seus corpos estavam cobertos de ferimentos horríveis. O som de risadas e murmúrios encheu o ônibus. Era como se aquelas figuras estivessem se divertindo com o meu desespero. Acelerei ainda mais, mesmo sabendo que a estrada sinuosa não era segura. Foi quando ouvi um grito, alto e ensurdecedor. Olhei pelo retrovisor e vi a mulher de cabelos pretos bem atrás de mim. Seus olhos brancos brilhavam, e sua boca estava aberta, emitindo aquele som aterrador. De repente, o grito cessou. O ônibus ficou completamente silencioso. Quando olhei novamente, não havia mais ninguém ali. O cheiro, os murmúrios, as figuras, tudo havia desaparecido. Cheguei ao ponto final sem mais incidentes, mas minhas mãos tremiam tanto que mal consegui abrir a porta para sair. Ao inspecionar o ônibus, encontrei algo que me deixou ainda mais perturbado. No banco onde o homem estava sentado, havia uma marca preta, como se o tecido tivesse sido queimado. E, no chão, ao lado do banco, uma pequena poça de água escura, que evaporou diante dos meus olhos. Nunca mais fiz aquela rota. Pedi transferência e evitei dirigir à noite sempre que possível. Até hoje, não sei quem, ou o que, entrou naquele ônibus naquela noite. Mas uma coisa é certa, há algo naquela curva que não pertence a este mundo. A última chamada. Boa noite. Meu nome é Renan, tenho 28 anos, e sou operador de telemarketing em uma central de atendimento noturna. Sei que parece um trabalho simples,
mas posso garantir que atender pessoas às altas horas da madrugada não é tão fácil quanto parece. Sempre tem gente estressada, bêbada ou simplesmente querendo testar sua paciência. Mas nada disso me preparou para o que aconteceu certa noite. Uma ligação que mudou completamente a minha vida. Tudo começou por volta das 2 da manhã. Era um plantão tranquilo, sem muitos atendimentos, e eu estava quase cochilando na cadeira quando meu telefone tocou. O número que aparecia no visor era estranho, uma sequência de zeros e uns que pareciam um erro do sistema. Atendi mesmo assim, por protocolo. Central de atendimento, Renan falando, boa noite. Do outro lado, havia um silêncio pesado. Era como se a ligação tivesse sido feita de dentro de um quarto completamente vazio. Esperei alguns segundos e repeti a saudação, tentando parecer profissional, embora já estivesse desconfiado de que era algum tipo de trote. Boa noite. Uma voz feminina respondeu, finalmente. Algo na voz dela me fez estremecer. Era fraca, quase um sussurro, e carregava uma tristeza que eu não conseguia explicar. Em que posso ajudá-la? Perguntei, tentando parecer calmo. Ela demorou alguns segundos antes de responder. Preciso de ajuda. Estou perdida. Era um pedido estranho, mas não incomum. Às vezes, pessoas ligavam só para conversar ou pedir orientação sobre coisas simples, como achar um endereço ou até conselhos. Mas a forma como ela falou, com um tom que parecia de desespero contido, me deixou desconfortável. Perdida onde? Perguntei, tentando obter mais informações. Aqui, ela respondeu, sua voz tremendo. E onde é aqui? Na minha casa. Mas não deveria estar aqui. Não agora. Minhas mãos começaram a suar. Havia algo errado com aquela ligação. O jeito que ela falava parecia deslocado, como se estivesse presa em algum lugar distante e ao mesmo tempo muito próximo. Ok, pode me dizer seu endereço. Talvez eu possa ligar para alguém que te ajude. Houve outro silêncio, e então, com uma voz baixa, ela sussurrou algo que fez meu coração disparar. Ele está aqui. Quem está aí? Perguntei, instintivamente olhando ao redor da sala vazia onde estava. Ele está me observando. Ele está no corredor agora. Um arrepio percorreu minha espinha. Olhei para o relógio na parede. Os ponteiros pareciam se mover mais devagar do que o normal. Senhora, mantenha calma. Está em algum cômodo seguro. Não importa onde eu vá, ele sempre me acha. De repente, o som de algo caindo ecoou na linha. Um barulho metálico, como se uma cadeira tivesse sido arrastada. Você está bem? Perguntei, levantando da cadeira, sem saber o que fazer. Ela respirou fundo do outro lado da linha, mas sua respiração parecia distante, quase duplicada. Foi quando percebi que havia outro som na ligação, algo que só notei porque o silêncio antes era absoluto. Era um murmúrio baixo, quase ininteligível, como se alguém estivesse sussurrando palavras que não faziam sentido. Senhora, está sozinha na casa? Perguntei, com o coração acelerado. Não, ela respondeu. Ele entrou. A ligação caiu. Meu primeiro instinto foi tentar ligar de volta, mas o número era inexistente. O sistema nem reconhecia a sequência de dígitos que aparecerá antes. Sentei na cadeira, tentando processar o que tinha acabado de acontecer, quando o telefone tocou novamente. Olhei para o visor. Era o mesmo número. Com a mão trêmula, atendi. Alô? Desta vez, ninguém respondeu. Tudo o que ouvi foi o mesmo murmúrio que tinha percebido antes, só que agora mais alto, mais próximo. Era como se alguém estivesse bem ao lado do telefone, falando uma língua antiga e incompreensível. Meu corpo inteiro gelou quando percebi que o som não estava só vindo da linha. Ele estava no ambiente ao meu redor. Olhei para trás, para os cantos escuros da sala, mas não vi nada. A ligação foi cortada de novo. Dessa vez, levantei da cadeira e decidi que ia até o supervisor pedir para sair mais cedo. Enquanto caminhava pelo corredor vazio da central, senti que estava sendo observado. Olhei para os espelhos no teto. Por um instante, vi algo que fez meu sangue gelar, uma figura parada no final do corredor, imóvel. Pisquei,
e elas sumiram. Voltei correndo para minha estação, decidido a não sair dali até o fim do meu turno. Sentei, respirei fundo. Quando olhei para o monitor, havia uma mensagem digitada na tela, mesmo que ninguém tivesse tocado no teclado. Você ouviu, agora é sua vez. O telefone tocou novamente. Não tive coragem de atender. No dia seguinte, pedi demissão. Nunca mais trabalhei à noite, e nunca mais atendi uma ligação de um número desconhecido. Às vezes, ainda ouço aquele murmúrio nos meus sonhos, e acordo com a sensação de que não estou sozinho no quarto. Talvez eu nunca mais esteja. Na estrada sem fim. Boa noite. Meu nome é Rafael, tenho 32 anos e sou caminhoneiro há mais de uma década. Já cruzei o Brasil inteiro, vivi situações que muitos não acreditariam, mas nenhuma delas se compara ao que aconteceu naquela noite. Sempre me considerei um homem cético, alguém que não acredita em histórias de assombração ou sobrenatural, mas o que vivenciei mudou completamente minha percepção do mundo. Era uma rota comum, indo do interior de Goiás para o Mato Grosso, uma viagem que fiz inúmeras vezes. Era madrugada, e o céu estava sem lua, deixando tudo ao redor mergulhado numa escuridão quase absoluta. Naquela parte da estrada, o sinal do celular não pegava, e os poucos postos de gasolina ficavam a quilômetros de distância. Eu dirigia em silêncio, com os faróis iluminando a estrada deserta. O som do motor do caminhão era o único que me acompanhava. Foi quando, ao longe, avistei algo na beira da estrada, uma figura. Conforme me aproximei, percebi que era uma mulher. Ela parecia jovem, estava vestida com um vestido branco longo, mas estava descalça e com os cabelos cobrindo parte do rosto. Instintivamente, reduzi a velocidade. Mesmo sendo perigoso parar na estrada àquela hora, algo nela me fez querer ajudar. Encostei o caminhão e abaixei o vidro. Ei, tudo bem? Você está perdida. Ela levantou o rosto devagar e me olhou. Seus olhos tinham um brilho estranho, como se refletissem a luz dos faróis de forma exagerada. O senhor pode me levar até a próxima cidade? Ela pediu, sua voz baixa e arrastada. Eu hesitei, mas assenti. Não parecia certo deixá-la ali sozinha no meio do nada. Ela subiu na cabine e sentou no banco do passageiro sem dizer mais nada. Tentei puxar conversa, mas ela respondeu apenas com monossílabos. Perguntei de onde vinha, mas ela desviou o olhar para a janela e ficou em silêncio. Conforme seguimos viagem, comecei a notar coisas estranhas. O cheiro na cabine ficou diferente, como se algo estivesse queimando. Olhei para os indicadores do painel, mas tudo parecia normal. Então, de repente, a mulher falou: "Ele está vindo." Minha mão no volante ficou rígida. Como assim? Quem está vindo? Perguntei, tentando manter a calma. Ela não respondeu, apenas virou o rosto para mim, e foi aí que percebi algo que não havia notado antes. Sua pele estava pálida, quase translúcida. Seus lábios estavam rachados, e havia uma sombra estranha sob seus olhos. Antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, o rádio do caminhão, que estava desligado, começou a chiar. Era um ruído baixo no início, mas logo se transformou em um som alto e perturbador, como gritos distorcidos. "Você não devia ter parado," ela disse, sua voz agora mais grave. Olhei para ela. Por um instante, não era mais a mesma pessoa. Seus olhos estavam completamente negros, e havia um sorriso distorcido em seu rosto. Fui tomado pelo pânico. Tirei os olhos da estrada por um segundo, e quando olhei de volta, vi uma figura parada no meio do asfalto, bem à frente do caminhão. Freiei bruscamente, mas era tarde demais. O caminhão atravessou a figura como se ela não estivesse ali, e uma risada ecoou pela cabine. Quando olhei para o banco do passageiro, a mulher havia sumido. O rádio estava mudo, e o cheiro de queimado havia desaparecido. Eu estava sozinho novamente, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Continuei dirigindo, tentando racionalizar o que havia acontecido, até que avistei luzes ao longe. Era um posto de gasolina, um dos poucos na região. Encostei o caminhão e desci.
tremendo da cabeça aos pés. O frentista veio ao meu encontro e, antes que eu dissesse qualquer coisa, ele olhou para o caminhão com uma expressão estranha. "Tudo bem com você, amigo?" Ele perguntou. "Acho que sim." "Por quê?" Ele apontou para a lateral do caminhão. Quando olhei, meu coração quase parou. Havia marcas de mãos na lataria, como se alguém tivesse arranhado o veículo com unhas longas. "Você passou pela estrada sem fim, não foi?" O frentista perguntou, sua expressão sombria. Assenti, confuso. "Dizem que, quem para pegar alguém naquela estrada, nunca chega ao destino sem carregar algo com ele." Voltei para o caminhão sem dizer uma palavra. Desde aquela noite, nunca mais peguei nenhum carona, nem mesmo em plena luz do dia. E, até hoje, às vezes, ainda sinto o cheiro de queimado na cabine. A garota da chuva. Boa noite. Meu nome é Júlio e trabalho como motorista de ônibus há mais de 15 anos. Já passei por muitas situações nessa profissão, mas há uma noite em especial que nunca consegui esquecer. Algo que marcou minha alma e que ainda hoje me faz questionar o que é real e o que não é. Era uma noite chuvosa de inverno. Eu fazia a última rota do dia, uma linha pouco movimentada que passava por áreas rurais e terminava em uma cidadezinha isolada. O tempo estava péssimo. A chuva pesada fazia o para-brisa parecer uma parede líquida, e os trovões ecoavam como explosões no céu. A estrada estava deserta, apenas o barulho do motor do ônibus e o som da chuva me acompanhavam. Já passava das 11 da noite, e eu não esperava mais pegar passageiros naquele trecho tão afastado. Porém, ao virar em uma curva próxima a um pequeno bosque, avistei uma figura na beira da estrada. Era uma jovem, completamente ensopada, usando um vestido branco simples que grudava em seu corpo por causa da chuva. Ela acenava freneticamente, e algo na forma como se movia me causou um desconforto imediato. Mas eu não podia simplesmente ignorar. Parei o ônibus e abri a porta. Ela entrou sem dizer nada. Seus cabelos estavam grudados no rosto, e a água escorria de sua roupa, formando uma poça no chão. Fiquei esperando que dissesse algo, mas ela apenas apontou para o fundo do ônibus e caminhou até lá, sentando-se no último banco. "Boa noite. Para onde você vai?" Perguntei, tentando soar calmo. Ela não respondeu. Apenas olhou para a janela, com uma expressão vazia. Dei de ombros e voltei a dirigir, mas aquele silêncio me incomodava. Algo não parecia certo. A jovem não carregava nada, nem mesmo uma bolsa ou casaco, e seus pés estavam descalços, imundos de lama. Além disso, o cheiro que invadiu o ônibus era estranho, uma mistura de terra molhada e ferro. Conforme avançava na estrada, comecei a notar coisas estranhas. O reflexo da jovem no retrovisor parecia atrasado. Quando eu olhava diretamente para ela, ela estava imóvel, mas no espelho, seu reflexo parecia se mover, virar o rosto na minha direção, com olhos que brilhavam de um jeito nada natural. Pisquei algumas vezes, tentando me convencer de que era apenas o cansaço. Foi então que ouvi um som, um murmúrio. Parei o ônibus no acostamento e virei-me para trás, mas a garota continuava sentada, encarando a janela. O murmúrio aumentou. Parecia vir de todos os lados, como se dezenas de pessoas estivessem cochichando ao mesmo tempo. Meu coração disparou. "Você está bem?" Perguntei, com a voz tremendo. Ela se virou lentamente, e foi nesse momento que senti um calafrio tão forte que quase perdi o controle do corpo. Seus olhos estavam completamente pretos, sem um único traço de branco. E o sorriso, aquele sorriso parecia grande demais para caber em seu rosto. Sem mover os lábios, ela finalmente falou, mas sua voz soava como se viesse de um lugar distante, ecoando dentro da minha mente. "Você não deveria ter me visto." Tentei me levantar, mas minhas pernas pareciam presas. De repente, as luzes do ônibus começaram a piscar e o ambiente ficou mais frio. Senti algo gelado tocar meu ombro, mas, quando olhei, não havia ninguém ali. A chuva parecia ter parado, mas o barulho dela continuava, um som abafado e distorcido que fazia meus ouvidos doerem. A garota desapareceu.
Levantei-me com dificuldade e caminhei até o fundo do ônibus, mas o banco onde ela estava sentada estava vazio. No entanto, havia algo no lugar dela, uma poça de água escura que parecia pulsar, como se estivesse viva. Meu instinto foi correr de volta para o banco do motorista, mas, antes que eu pudesse dar o primeiro passo, senti uma presença atrás de mim. Virei-me devagar, e lá estava ela, de pé, a poucos centímetros do meu rosto. Seus olhos negros pareciam me consumir, e sua boca se abriu lentamente, revelando dentes pontiagudos e irregulares. Foi então que ela sussurrou algo que nunca consegui esquecer. Você vai se lembrar de mim, para sempre. Antes que pudesse reagir, ela desapareceu, como se tivesse sido sugada para o vazio. As luzes do ônibus voltaram ao normal, e o som da chuva cessou completamente. O silêncio era ensurdecedor. Corri para o banco do motorista e liguei o ônibus, decidido a sair dali o mais rápido possível. Cheguei ao ponto final daquela linha sem mais incidentes, mas, quando desci do ônibus para fazer a inspeção obrigatória, encontrei algo que me deixou petrificado. No chão do veículo, havia pegadas molhadas que levavam até o fundo, mas não havia nenhuma que indicasse que ela tivesse saído. Além disso, no banco onde ela estava sentada, havia uma marca preta, como se o tecido tivesse sido queimado. Desde aquela noite, nunca mais passei por aquela estrada. Pedi transferência para outra rota e evito dirigir durante tempestades. Mas o que me assusta mais é que, até hoje, em noites de chuva, quando estou em casa, sozinho, ainda ouço aquele murmúrio, como se ela nunca tivesse realmente ido embora. Passageiros do além. Boa noite. Meu nome é Leonardo e trabalho como motorista de ônibus noturno há quase uma década. Durante todo esse tempo, eu vi muita coisa estranha, pessoas embriagadas, situações tensas e até acidentes, mas nada se compara ao que aconteceu comigo há 3 anos. Ainda hoje, evito pensar sobre aquela noite, mas é impossível esquecer. Era uma quinta-feira, final de outono. O ar já tinha aquele cheiro frio e seco que antecede o inverno, e a neblina cobria as ruas, tornando a visão ainda mais limitada. Minha rota era a última do dia, atravessando uma área rural pouco habitada e terminando em um pequeno vilarejo no sopé de uma montanha. A estrada era mal iluminada, com longos trechos de escuridão absoluta. Não era incomum dirigir por quilômetros sem cruzar com outro veículo. A noite estava particularmente silenciosa. Apenas o ronco do motor e o ranger ocasional dos pneus sobre o asfalto molhado me faziam companhia. Eu já estava acostumado com aquela solidão, mas, naquela noite, havia algo no ar. Uma sensação de peso, como se algo invisível me observasse de perto. Ignorei o incômodo e segui em frente, desejando apenas terminar o turno e voltar para casa. Na metade da rota, avistei uma figura à beira da estrada, próximo a uma parada que quase nunca tinha passageiros. Era um homem, vestido com um terno preto antigo e chapéu de aba larga, acenando com movimentos lentos. Achei estranho alguém estar ali àquela hora, no meio do nada, mas parei o ônibus. Afinal, era meu trabalho. Ele subiu devagar, com passos firmes, mas sem pressa. Boa noite, cumprimentei, tentando parecer casual. Ele não respondeu. Apenas me olhou por um instante, com um semblante sério, antes de se dirigir ao fundo do ônibus. Algo naquele olhar fez minha pele se arrepiar. Seus olhos eram escuros demais, como se absorvessem toda a luz ao redor. Enquanto dirigia, eu não conseguia deixar de olhar pelo retrovisor. O homem estava sentado perfeitamente reto, com as mãos repousadas sobre as pernas. Não mexia um músculo, nem mesmo para observar a paisagem pela janela. Aquele comportamento gelado começou a me inquietar. Mais adiante, pouco antes de chegar a outra parada, vi outra pessoa à beira da estrada. Era uma mulher, também vestida de preto, com um vestido longo e uma expressão abatida. Ela acenou de forma quase mecânica e, mesmo relutante, parei novamente. Assim como o homem, ela subiu em completo silêncio e foi se sentar no fundo, ao lado dele. Eles nem trocaram olhares, apenas ficaram lá, imóveis,
como estátuas. Algo estava muito errado. Tentei disfarçar meu desconforto e continuar a rota, mas, com o passar dos minutos, a tensão no ônibus parecia crescer. Pelo retrovisor, percebi que mais pessoas estavam surgindo no fundo. Não lembro de ter parado novamente, mas, de alguma forma, os bancos começaram a se encher. Homens, mulheres, até crianças, todos com a mesma expressão vazia e roupas antiquadas. E o mais perturbador, ninguém fazia barulho. Nenhuma conversa, nenhum som de passos, nada. Apenas o silêncio sufocante. Meu coração começou a bater mais rápido. Peguei o rádio para tentar falar com a central, mas só ouvia estática. Olhei pela janela, tentando me orientar, mas a estrada parecia mais escura do que antes. Não havia placas, postes de luz ou qualquer sinal de que eu ainda estivesse na rota certa. Foi então que notei algo ainda mais estranho. O ar no ônibus estava ficando gelado, tão frio que minha respiração formava nuvens visíveis. As janelas começaram a embaçar, mas, em vez de apenas condensação, eram marcas de mãos. Pequenas, grandes, longas, como se dezenas de pessoas estivessem pressionando os dedos contra os vidros, vindas do lado de fora. Tentei manter o controle, mas o pânico estava tomando conta. Olhei pelo retrovisor mais uma vez, e foi aí que percebi que os passageiros não estavam apenas sentados. Alguns estavam de pé no corredor, olhando diretamente para mim. Seus rostos eram pálidos, quase translúcidos, e seus olhos, Deus, aqueles olhos vazios pareciam atravessar minha alma. O que vocês querem? Gritei, incapaz de conter o medo. Ninguém respondeu, mas, naquele instante, todos começaram a se mover, lentamente, vindo na minha direção. Eu pisei no acelerador, tentando afastar aquela presença terrível, mas o ônibus parecia não sair do lugar. O motor rugia, mas a estrada permanecia a mesma, como se eu estivesse preso em um loop interminável. De repente, ouvi uma voz, fraca, quase um sussurro, mas clara o suficiente para congelar meu sangue. Você pegou o caminho errado, motorista. Virei a cabeça bruscamente e vi que o homem de terno estava agora ao meu lado, no banco do carona. Ele me olhava fixamente, com um sorriso perturbador que não combinava com seu rosto inexpressivo diante. Eles só querem chegar ao destino deles, continuou, enquanto o ônibus começava a encher-se de um nevoeiro espesso que surgia do chão. Tentei gritar, mas minha voz não saía. O homem levantou a mão e apontou para algo à frente. Quando olhei, vi luzes brilhando no horizonte, como a entrada de um túnel. Mas havia algo errado com aquelas luzes. Elas pareciam pulsar, como se fossem vivas. Antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. O som do motor, o barulho da chuva, até mesmo minha própria respiração desapareceram. Quando acordei, estava sozinho, ainda sentado no banco do motorista. O ônibus estava parado em um ponto que eu não reconhecia, e todos os passageiros haviam sumido. Voltei para a garagem naquela noite sem contar nada a ninguém. Pedi demissão no dia seguinte e nunca mais dirigi um ônibus. Mas o que mais me assombra é que, de vez em quando estou sozinho em casa, ouço aquele mesmo sussurro. Você pegou o caminho errado, motorista.